só ficar em pé agora e a gente vai compartilhar a palavra de Deus e vamos ler todos em pé, na medida do possível. Quem não puder, a gente entende. E você vai abrir a sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como uma trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando, à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Oremos com alegria, com fé e com grande temor nessa noite. Pai, nós te adoramos e te bendizemos pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu poder e pela tua palavra nessa hora, Senhor, tão viva diante de nós, que produz em nós fé, esperança e alegria, uma alegria que vem do céu. Deus, muito obrigado por esse momento em que podemos compartilhar da tua palavra. Seja o teu nome engrandecido e adorado no meio da tua igreja, em cada lar que nos acompanha pela internet, em cada lar, seja cheio do teu Espírito Santo, cada vida, em cada coração, e que essa noite, diante dessa tua palavra tão maravilhosa, seja uma noite muito especial para todos nós. Segundo a tua vontade, seremos aqui alimentados, renovados, fortalecidos para a glória, para a honra do teu nome, pelo poder que há na palavra do Senhor, para isso, que produz aquilo que, ó Deus, o Senhor tem designado para cada um de nós. Sê conosco, dirige esse momento da ministração da palavra pelo teu Espírito Santo, que possa suprir necessidades do coração de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar agora, em nome do Senhor Jesus. Nós todos vivemos um tempo em que ocorrem coisas pelas quais a gente jamais imaginaria que nós iríamos passar. Todos nós estamos nos sentindo cercados. Parece que com o passar do tempo o cerco anda fechando mais. Parece que a gente não sabe nem para onde ir, nem o que fazer. Todos nós estamos como que no meio de uma guerra, meio que entrincheirados dentro de casa. Nossa casa é uma trincheira e a gente fica ali se ocultando dos perigos e do inimigo. Nós vemos perdas por todo lado, recebemos más notícias de todo lado, em todo tempo. E às vezes alguns de nós até decidiram nem receber mais notícias. Desligaram suas televisões,
se desligaram dos jornais porque decidiram não ouvir mais. Alguns, eu sei, estão apelando para canais bem aleatórios quando querem passar algum tempo, quando querem se divertir na TV ou num canal, alguma coisa bem fora do contexto, para poder não receber mais más notícias. Então, nós vivemos um tempo de muita dificuldade, sem contar que nós já vivíamos um tempo de perseguição à igreja, um tempo de ódio à igreja, um tempo de perseguição aos valores cristãos. A gente já vinha um tempo, antes da pandemia, falando sobre esse cerco que se fecha em torno da igreja, em perseguição à igreja, políticas contra a igreja, políticos contra a igreja, movimentos contra os princípios bíblicos, movimentos de negação à Bíblia. A gente já vinha passando por tudo isso, ainda vem a pandemia sobre os nossos ombros, sobre as nossas famílias, sobre as famílias de Jesus Cristo, as famílias da igreja, as famílias cristãs, e nós estamos vivendo, sim, um tempo de muita dificuldade, muito aperto no coração, muita angústia. A gente compartilhou muito disso, irmãos, nesses dias de live de oração. Eram momentos tensos, porque a gente via a quantidade de pessoas compartilhando suas necessidades, os seus medos, os parentes internados, os amigos internados, quantos lutos, quantas famílias enlutadas. Nós estamos assim, vivendo todo esse contexto. João viveu tempos de aflição, tempos de profunda aflição. Provavelmente, na sua velhice, ele já sabia da morte de todos os outros apóstolos, porque João foi o último deles, o último vivo, já estava ali velho, cansado, no texto que lemos, no momento que lemos, perseguido, isolado, separado dos irmãos, num período também de intensa perseguição à igreja, muito intensa. O desejo dos governantes naquele tempo era acabar, exterminar com a igreja, calar todos os cristãos e principalmente os apóstolos. Então ia imperador, trocava de imperador e a perseguição era cada vez mais acirrada, era cada vez pior. Irmãos eram mortos aos montes, irmãos eram empilhados em praças públicas, isso no tempo de João. Irmãos eram empilhados em praças públicas para servirem de iluminação da noite, para serem mortos queimados, eram mortos à espada de Roma, eram mortos comidos por leões, eram mortos pisoteados por touros. Então João também viveu uma realidade cercada de notícias ruins, no meio de muita dificuldade. E talvez numa tentativa de calar o último representante de Cristo, João é enviado para a ilha de Patmos, onde ele se encontra aqui agora. Segundo alguns dizem, a ilha de Patmos era uma prisão isolada, deserta, em que os prisioneiros lá eram obrigados a trabalhos forçados, quebrando pedras, mas isso não se confirma muito, né? A ilha de Patmos não era tão isolada, era uma prisão, sim, para onde se enviavam os prisioneiros mais perigosos para pararem as suas obras más ou para pararem os seus discursos, como João, que não era perigoso nas suas obras, mas tinha um discurso que não agradava ao império. Então, não é perfeitamente verdade que fosse uma ilha em que os prisioneiros trabalhavam quebrando pedra, não tem muita evidência histórica disso, mas não importa. O que importa é que João está ali, já velho, isolado, João está exilado nessa ilha, todas as portas se fecharam, parecia que o cristianismo estava definhando, que seria calado, parecia que não havia mais solução, que não havia mais nada, mas enquanto tudo parecia perdido na terra, Deus tinha um plano maior. Enquanto o imperador da terra pensava estar parando o avanço da igreja, o imperador dos céus estava sedimentando a igreja. Enquanto parecia que ela definhava, o Senhor Deus estava fortalecendo a igreja, fundamentando, formando os alicerces da igreja que chegou a mim e a você, formando ali homens e mulheres mais fortes ainda, quanto mais perseguidos, mais fortalecidos no Senhor para a proclamação do reino de Deus. Nós vamos hoje aqui, nessa noite, olhar para Apocalipse capítulo 4, que eu faço questão de ter toda a atenção dos irmãos, onde está relatada a experiência do apóstolo que viu tudo ficar terrível em torno de si, fazendo de início uma breve assemelhação entre nós, que também estamos assim, cercados de males,
por todos os lados. A experiência do apóstolo, que também estava numa situação difícil, e como Deus tinha algo tão tremendo e tão glorioso que João precisava ver, e depois de ver, escrever e chegar até nós. Amém? Experiência maravilhosa. No versículo número 1, que a gente entra no texto, ele diz assim: depois dessas coisas, daquelas revelações às 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, ele olhou e viu não somente uma porta aberta no céu, mas também uma voz, a primeira voz, não somente uma porta, como também uma voz. Olha que coisa maravilhosa, que figura linda, gente. Quando tudo se fechou na terra, Deus abriu uma porta no céu. Quando tudo parecia finalizado, quando tudo parecia perdido, Deus abre uma porta no céu acima de João. A João foi dado o privilégio de ver o que nos espera lá. A João foi dado o privilégio de ter um vislumbre do reino celestial. A glória de Deus, a sua majestade, tudo que cercava ali aquela cena da glória de Deus. São usadas expressões aqui nesse capítulo 4, muito interessantes, que denotam claramente algo acima da compreensão, algo que João viu e não soube nem traduzir em palavras humanas. Ele viu e traduziu nas que pôde, e justamente por isso, com certeza não chega a nós, nesse capítulo 4, como que João disse, o que realmente há lá. Ele viu coisas tão grandiosas que ele traduziu da melhor forma que ele pôde, mas nós entendemos, é melhor ainda. E ele diz: ouvi a primeira voz que eu ouvi. A primeira voz que ele ouviu, que ele ouve nesse momento, pode ser, na minha concepção, realmente a voz que ele ouviu na primeira vez em Apocalipse 1, verso 10. João, quando teve a sua visão, quando ele é enviado ali para ele de Patmos e tem uma visão, diz ele que no dia do Senhor, aliás, eu vou ler o versículo: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então ele achou-se em espírito num domingo, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, e ele ouviu uma voz. E ele diz, foi uma voz como de trombeta. E a voz dizia: João, o que você vê, escreve. Escreve as 7 igrejas. E ele se volta, ele escuta atrás dele uma voz. Essa cena é fantástica. Ele escuta atrás dele uma voz. E ele se vira, diz ele: voltei-me para ver o que falava comigo e vi. E ele viu Jesus diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele viu Jesus diferente de todas as visões de quando ele andava com Jesus, de quando Jesus estava com ele. Ele não viu um Jesus sofredor que ele havia visto no passado, ele viu um Jesus em glória. Ele viu não mais um Jesus ensanguentado, mas um Jesus vestido de vestes talhares, com um cinto de ouro na sua cintura. Não um Jesus em fraqueza, mas ele viu um Jesus em poder. A visão dele foi maravilhosa. Ele viu não um rosto de dor, mas ele viu um rosto brilhante como o sol na sua força, como disse ele. Não um rosto sofrido, cabisbaixo, derrotado na cruz. Ele viu, sim, como muitos querem propagar essa imagem, mas ele viu um rosto brilhante como o sol na sua força. E Jesus disse para ele: não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A visão que João tem é uma visão gloriosa. E ele agora no capítulo narra que ele ouviu essa voz de novo, quando ele viu a porta aberta no céu. E olha que coisa maravilhosa, irmãos, de encher a nossa alma de esperança e de segurança. A voz disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aleluia! Nós estamos falando de um velho, cansado, afadigado, aprisionado, exilado, que viu todos os seus companheiros morrerem das mais variadas formas por pregar o evangelho, que estava ali cansado, e a voz diz para ele: sobe para aqui. Gente, que coisa sensacional. Eu amei ler essa palavra novamente, né? Tantas vezes já tinha lido. Sobe para aqui, aleluia. Quantos de nós aguardam esse dia, irmãos? Que a gente vai ouvir uma voz dizendo: sobe para aqui, aleluia. Que a gente vai ouvir uma voz dizendo: vinde bendito de meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado, a posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, diz o Senhor. É como se fosse assim: tá difícil aí, João? Tá vendo nada aí, João? Tá vendo só terrores aí, João? Então vem aqui, deixa eu te mostrar o que te aguarda. Sobe para cá que eu vou te mostrar o que há de melhor. Eu vou te mostrar o que vem depois
depois disso aí, aleluia. O que vem depois dessas coisas que estão acontecendo por aí. Vem para cá que eu vou te mostrar por que tudo vale a pena. Por que todo sacrifício vale a pena, toda luta vale a pena, toda longanimidade, toda paciência vale a pena, todo sofrimento, toda angústia. Como vale a pena suportar tudo que está aí. E João começa a ver a glória do reino celestial. Mas esse primeiro versículo é de encher o nosso coração, irmãos. Nós vamos brevemente ouvir essa voz, amém? A voz do Senhor, aleluia. E aí quando ele vê, verso 2, ele vê armado um trono no céu. E no trono alguém sentado. Nesse ponto já é bom a gente lembrar das simbologias do Apocalipse, né? Dos simbolismos do Apocalipse, dos símbolos e das ideias encontrados na Bíblia, né? Claro que nós temos a tendência de imaginar Deus sentado num trono, né? Até porque a gente meditou outro dia aqui sobre Isaías 6, né? Que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, na nossa imaginação limitada, a gente imagina sim Deus sentado num trono de alguma forma, com Deus sentado ali de alguma forma para governar. É a imagem que a gente tem de um rei, é a imagem que a gente tem de um soberano. A gente só sabe isso, a gente não entende de outra maneira. Mas o significado, irmãos, é a majestade, é o senhorio, é o governo, é para nos dar a ideia, pelo que a gente conhece, do que Deus realmente é. Ele é o governante do universo, ele é o rei de toda a glória. Parece que está tudo desgovernado aí, João. Deixa eu te mostrar o rei aqui, que continua sentado no trono. Aleluia. Parece que está tudo desgovernado na sua vida. Parece que está tudo desgovernado nessa cidade, nesse país, nesse mundo. João, deixa eu te mostrar o que você tem aqui. Nós temos um rei assentado no trono, que continua sentado no trono. Então, a majestade refere-se à glória, à grandeza, à imponência do nosso Deus. A soberania se refere à sua autoridade, que se revela na sua vontade. Ele é soberano, então ele tem vontade soberana. E o seu governo significa que ele tem poder e autoridade por sua glória e vontade para governar tudo conforme ele deseja. Então, nós temos ali na imagem do trono, a majestade, a soberania e o governo do Senhor. Então não significa que quando você chegar no céu, Deus vai estar sentado no trono. Mas significa que com certeza nós vamos conhecer lá um soberano em glória, majestade e poder. Amém? Nada menos do que isso. Nada menos. E aí, quem sabe a gente se perguntar, então por que eu sofri tanto? Ele estava o tempo todo aqui. Ele estava o tempo todo em glória e majestade. Ele estava o tempo todo no domínio, no governo de tudo. Era ele o tempo todo, era por ele o tempo todo. Era para a glória dele o tempo todo, em todo o tempo, em todas as coisas. Meus irmãos, nós somos crentes nesse Deus. Nós somos do Senhor, desse Deus soberano. Aleluia. Glória a Deus. No verso 3, diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Eu quero reiterar aqui, confirmar aqui, que nós não somos daqueles que ficam procurando significados demais, né? A cor, né? A cor tem sua cor, o material significa o material, a pedra, não, eu não sou muito dado a isso. Eu acho que as pessoas caem em muitos erros e exageros quando tentam alegorizar demais, quando tentam dar significado demais para cores e materiais na Bíblia. Acho desnecessário, ainda que pudesse ter um fundo de verdade, mas corro menos risco simplesmente ao dizer que ali o que se representa é a glória de novo, é a beleza, né? É o brilho, o resplendor que contrasta com a escuridão. É resplendor, é luz. Lá não precisa de sol, o Senhor resplandece com todo o seu fulgor, amém? Também fala de um incalculável valor, né? Pedras caríssimas, valores incalculáveis. Também fala de uma condição admirável. O que ele viu foi o Senhor numa condição admirável, maravilhosa, aleluia. Porque ele é assim, como diz um cântico, né? Totalmente amável, totalmente desejável. A gente fica maravilhado mesmo. Quando a gente para e contempla a glória de Jesus. Quando a gente
Para de olhar para o mar revolto, para o problema, para dentro de si mesmo, e ver quantos defeitos a gente tem, como a gente é difícil, como a gente não vai conseguir. Aí a gente fica ali olhando para o espelho e vendo todos os, sei lá, os valores negativos que você possa ter, porque a gente, no nosso juízo, a gente é muito autocrítico, né? Os soberbos não, os soberbos se amam, né? Mas quando você estiver assim, olhe para Jesus, contemple Jesus, você vai ver beleza, formosura, glória, brilho, resplendor, grandiosidade, um valor incalculável. Jesus falou desse valor incalculável. Ele disse em 2 parábolas muito curtas que ele contou para os discípulos. Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro oculto no campo. E ele percebe o valor desse tesouro, então ele deixa escondidinho ali, vai lá, vende tudo o que tem para poder adquirir aquele campo, porque ele sabe que tem um grande tesouro. Logo em seguida, Jesus fala a segunda parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia boas pérolas. Quando ele vê que aquela pérola é muito boa, ele precisa negociar essa pérola. Então ele vai, vende tudo que possui de Jesus para poder comprar essa pérola. Aleluia! O reino de Deus, o Senhor, é esse tesouro maravilhoso, essa pérola de grande valor. Isso é Jesus, esse é o reino de Deus para nós, pelo qual vale a pena, meus irmãos, vender tudo. Vale a pena perder tudo se for necessário. Vale a pena todas as abstinências, vale a pena abrir mão de razões, vale a pena abrir mão de prazeres, de direitos, por essa pérola de grande valor. É isso que essa parábola está dizendo, é tão tremendo. O que João viu foi o Senhor no trono, e ele disse: esse que se acha no trono tem um aspecto de pedra, de jaspe, de sardônio, e não faz sentido nenhum, a não ser o do brilho, o do valor, e de que é grandemente admirável, amém? Aleluia, é assim que a gente deve contemplar o nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando tudo parecer difícil demais aqui, quando você estiver cercado de tentações, tentando tirar você do alvo, quando você estiver iludido, pensando que tem algum valor nesse mundo, pense na sublimidade dessa imagem que João está vendo, pense na beleza e na glória do porvir. Aí, na hora, você vai ser invadido por um sentimento muito maior do que qualquer tentação, do que qualquer outra coisa nesse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Satanás, numa de suas tentações contra Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele mostrou para Jesus as glórias desse mundo. As glórias, os reinos e as suas glórias. Mal sabia ele que ele estava falando com o rei de toda glória. Mal sabia ele que ele estava tentando aquele que já conhecia isso que João está vendo aqui. Já conhecia toda essa maravilha. E vem oferecer as glórias desse mundo. Que glória desse mundo! Vamos continuar a visão que João está compartilhando conosco. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nesses 24 tronos, 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Mais uma vez, nós somos tentados a buscar significados, interpretações, que não é meu objetivo aqui de forma nenhuma, explicar certos detalhes que estão aqui. Até porque se a gente for explicar todos os detalhes que estão em Apocalipse 4, não tem uma série de mensagens que vai resolver a situação, que vai nos trazer todas as respostas, né? Então eu não tenho esse objetivo, eu não tenho resposta de quem são os 24 anciãos, mas eles também não são meu alvo é quem está lá no meio, meu alvo é quem está no centro. O que importa é quem está no centro. Então, sejam quem forem esses 24 anciãos, eles estão assentados em tronos menores, possuem coroas, ou seja, isso mostra alguma relevância, algum significado, né? Alguma autoridade que foi lhe dada, mas são as primeiras figuras em torno desse trono. Vá guardando, porque essa cena vai aumentando cada vez mais, amém? Então, no primeiro momento, João vê o trono, no trono assentado um que é como pedra de jaspe, e agora a gente sabe que tem também em volta dele os 24 anciãos. Verso número 5.
Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Exprimem mais uma vez a majestade de Deus e essa glória que deve ser compreendida. E que deve imprimir, como no coração de João, também no nosso, não terror, mas profundo temor pelo Senhor. A cena vai se avolumando, vai crescendo. O ambiente que João é colocado para ver vai crescendo cada vez mais. É muito semelhante nesse momento ao que Moisés viu no Monte Sinai. Êxodo 19:16 diz assim, preste atenção. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu, estremeceu. É isso. Tem que estremecer diante desse Deus temível, desse Deus poderoso e grandioso. Não é para relaxar diante dessa glória. Não é para desdenhar, não é para zombar, nunca escarnecer. Mas é para temer, tem que provocar um temor, um tremor dentro de nós, a glória do Senhor. Esse é o objetivo diante de João. Esse mesmo sentimento deve estar em nós, mesmo na dispensação da graça. Estamos debaixo da graça, mas que haja profundo temor nos corações dos crentes. Porque nós servimos a esse Deus glorioso, diante do qual os 24 anciãos estão ali com seus pequenos tronos, significando governos que se rendem também a Ele. Amém? E em cima dele, olha isso, relâmpagos, vozes e trovões. João pequenininho assistindo tudo isso. Devia estar também estremecendo por dentro. É esse sentimento que deve estar em nós. O Deus de amor, cheio de graça, bondade e misericórdia, ainda é o Deus terrível lá do Salmo. Ainda é um Deus temível, e temível por todos os homens. Salmo 96, eu separei para a nossa leitura. Vou pedir para você abrir, porque tem uma expressão aí que eu quero que você leia comigo. Salmo 96. Versos 3, 4 e 6. Salmo 96, versos 3, 4 e 6. Que diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E a expressão que eu quero destacar é força e formosura. Você já prestou atenção nesse contraste maravilhoso? Já prestou atenção que são duas palavras que parecem opostas? Força e formosura. Todo poder aliado ao amor do Senhor, todo poder que Ele tem, a majestade que Ele tem, aliado à sua formosura, o prazer de estar com Ele. Aleluia! Esse é o nível de temor que nós temos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça de Deus, mas o tememos pela sua força, pelo seu poder e pela sua majestade. Aleluia! Tememos o nome dele. Talvez seja temor que esteja faltando no coração de muito crente, que vive como o mundo, que não faz diferença nenhuma entre ele e os do mundo, que eles têm os prazeres do mundo, os gostos do mundo, eles têm a aparência do mundo. Talvez, meus irmãos, esteja faltando esse temor, porque como comparecerei diante desse Deus temível, com roupas de mundo, com linguagem de mundo, com prazeres do mundo, me satisfazendo com as alegrias do mundo? Não, diante desse Deus temível, ele exige santidade. Ele exige santidade. Temam todos os povos, temam todos os crentes. Nunca diminuiu a sua exigência de santidade, porque Deus é santo, santo, santo. Talvez falte temor nesses corações, que estão amaciando a mensagem da graça, que estão amaciando a necessidade de santidade, o que significa santidade. Diz Hebreus 12, 28, retenhamos a graça, olha isso, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Mas não esqueça que o nosso Deus
é fogo consumidor. Retenhamos a graça, que graça maravilhosa. Obrigado, meu Jesus, que o Senhor me aceita, me recebe com todos os meus defeitos, sabe como é que eu sou, sabe o que eu penso, sabe tudo de mim, conhece toda a minha estrutura, sonda meu coração e me aceita pela infinita graça do Senhor. Mas não esqueça que ele também é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Então não brinque, jamais escarneça, mas tema o Senhor com todo o seu coração. No temor do Senhor, bem guardado, há bênção sem fim. Só ganha quem se mantém no temor do Senhor. O objetivo dessa imagem até esse momento tem sido isso, mostrar grandeza, majestade, glória e poder. Versos 6 a 8. Os 4 seres viventes, vamos falar sobre eles. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, olha a definição, cheios de olhos por diante e por detrás. No verso 8 diz, cheio de olhos ao redor e por dentro. Quem vai entender? Ninguém. Nós não vamos entender, João não entendeu. João viu algo glorioso demais, repito, e precisa transmitir para nós a nossa linguagem humana, finita e limitada. A cena é toda cheia de beleza, de representatividade, é de causar espanto. Como Isaías, que viu o Senhor no alto, assentado no alto e sublime trono, e ele diz que ouviu vozes assombrosas, e ele diz que os umbrais do templo tremeram, como a visão de Ezequiel no capítulo 1 também viu a glória do Senhor, e ele diz assim, eu vi um trono como safira, e uma figura sentada, presta atenção na figura sentada que Ezequiel viu. Ezequiel viu um trono como safira, uma figura sentada. A figura era como metal brilhante, começou. E tinha fogo ao redor dessa figura, disse Ezequiel. E da cintura para baixo, tinha fogo. E da cintura para cima, tinha fogo. E ao redor dele, um resplendor que parecia um arco-íris. Quem entende isso? Uma figura como um metal brilhante, que tinha fogo ao redor da figura, da cintura para baixo tinha fogo, da cintura para cima tinha fogo, um resplendor em torno dela que parecia um arco-íris. Disse ele, essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, o que aconteceu? Eu caí com o rosto em terra. Eu tremi, as pernas tremeram, faltou força, faltou músculo, e eu, caí com o rosto em terra. É uma visão temível, a visão da glória do Senhor. Então vamos lá? O trono no centro, que eu disse que a imagem está aumentando, o trono no centro, cercado de um arco-íris, trovões, relâmpagos e vozes acima, diante do trono, eu imaginei como que fogos de artifício, sabe aqueles shows pirotécnicos grandiosos, né, que explodem, fogos assim, eu fiquei imaginando, aí, diante do trono, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, 24 anciãos, um mar de vidro, que várias vezes aí no Apocalipse mesmo simboliza povos e nações, um resplendor em torno dela que parecia um arco-íris, e essa aparência, e os 24 anciãos que estão ali, representando nações, e agora surgem os 4 seres viventes, a semelhança da visão de Ezequiel, tudo para falar para mim e para você, para revelar a tremenda, inexplicável, inenarrável e muito admirável glória que aguarda você, que aguarda a nós, e que já está assim prontinha, desse jeito, desde a fundação do mundo. Aliás, antes da fundação do mundo, já está desse jeito. Pensa aqui comigo, tudo para mostrar, meus irmãos, que não tem nenhuma gloriazinha desse mundo que possa ser comparada. Aliás, Paulo citou 2 vezes essa glória. Na primeira ele disse assim, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós esse peso de glória incomparável. Então todo o nosso sofrimento aqui vai resultar no quê, disse Paulo? Vai resultar nessa glória incomparável, amém? Olha, você já sabe o fim dessa história. Você vivenciando a glória do Senhor,
contemplando a glória de Deus por toda a eternidade. Então ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Romanos capítulo 8, ele diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Nada pode ser comparado, irmã Rosa. Nada nesse tempo. Nem o brilho desse mundo, nem as tristezas daqui vão ofuscar o brilho da glória do Senhor dentro de nós. A nossa esperança é que nós estaremos lá por causa da misericórdia do Senhor. E esses 4 seres viventes proclamam cantando santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quantos filhos de Deus aqui podem dar glórias ao Senhor? Dar aleluias ao Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quantos aqui nessa noite podem, nesse momento, sentir o consolo e segurança de Deus, pelo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas a partir dessa visão, irmãos? Quantos de nós somos alertados nessa noite que a gente não pode, por mais que seja a nossa tendência, ficar tão fixados na terra, quando o que nos aguarda no céu é tão superior e maravilhoso e lindo para nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar para o texto? Vamos lembrar quem é que está vendo tudo isso aqui? Essa glória toda que a gente está vendo e desenhando aqui diante, na nossa mente, né? Vamos lembrar como é que estava o coração de quem estava vendo isso aqui. Era João, velho, cansado, isolado, encarcerado. Quando tudo ao redor parecia o fim, ele ouve uma voz dizendo, sobe aqui, João. Aleluia. Sobe aqui que eu vou te mostrar, olha o que tem aqui. Vou te mostrar, olha o que tem aqui. E que está preparado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Você está entendendo o que Deus quer nos mostrar nessa noite, meus irmãos? Você está entendendo? Que coisa maravilhosa. Então, o que fazemos diante de tudo isso? Tudo bem, acabamos de poder ver de novo. Eu sei que a gente já tinha lido esse texto, que a gente já sabe disso, dessa promessa, dessa beleza, dessa glória do Senhor. Eu sei, que maravilha saber dessa glória, que nós vamos ver tudo isso face a face, pessoalmente. Que maravilha ter certeza de quão glorioso é o nosso Deus. Mas e agora? O que a gente faz agora? Nesse momento da nossa vida, em meio a toda essa dificuldade que a gente vive e que eu descrevi um pouquinho na nossa introdução. O que eu devo fazer? E aí, meus irmãos, é que a gente vai ver a maravilha dos versículos 9 e 10. Os versículos 9 e 10 dizem assim, quando esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça. Vamos repetir, quando esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça, os 24 anciãos se prostravam, adoravam e depositavam as suas coroas diante do trono. E proclamavam de novo, cantando e dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que fazer agora, gente? O que fazer agora? Primeiro, vamos dando glória, vamos dando honras e dando graças ao Senhor. Vamos entregando a Ele as nossas coroas, que simbolizam, entrega o governo. Não tenta governar, deixa Ele. Deixa o que está assentado no trono e vive pelos séculos dos séculos tomar conta da sua vida. Deixa Ele dirigir cada ação, cada palavra, cada momento da sua vida, dia após dia. Bastando a cada dia o seu próprio mal, porque enquanto isso Deus está lá sentado no trono, cuidando de tudo para mim e para você. Aleluia! Então vamos dando honra, dando graças ao nosso Deus, entregando tudo a Ele, nos rendendo dia após dia. Vamos nos prostrando e adorando aquele que está sentado no trono e que vive e reina para sempre, porque Ele fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele governa todas as coisas e, digo mais, governa muito bem. Ele sabe exatamente o que faz, aleluia. Disse a palavra lá nos evangelhos, quando os homens se admiraram de Jesus e disseram assim, ele tem feito tudo
esplendidamente bem. Deixa eu te falar uma coisa, aquele que está sentado no trono e reina pelos séculos dos séculos, faz tudo esplendidamente bem. A gente fica confuso, a gente acha que tem coisas dando errado, mas ele está lá no trono, ele criou todas as coisas, ele criou você, te formou no ventre. Nós lemos aqui no Salmo 139, na abertura desse culto, ele é aquele que nos formou, sabe do que nós somos, do que temos por dentro, nosso coração, sentimentos, pensamentos, foi ele que nos formou, substância ainda informe, não parecia nada, era um feto menor dos fetos, que não tinha nem forma, e o Senhor já nos conhecia plenamente. Ele já tinha tudo preparado. E ele já estava lá sentado no trono. Glória a Deus. O que fazer? Vamos confiando que ele reina com cetro de justiça, com equidade e com amor. Da sua força e na sua formosura, cuidando dos filhos frágeis que ele tem. Dos filhos de estrutura frágeis que ele tem, eu e você. Ele está cuidando. Glória a Deus. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Depositarão as suas coroas diante do clamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E eu vi a Ana Paula ministrando aqui no final do louvor, no momento de oração, tomada pelo Espírito, dizendo: irmão, vamos nos entregar. Vamos entregar ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas. E eu vi ali, ela está falando que vai ser pregada, e eu sei o que é isso. É Deus querendo falar com ela, comigo e com você, confirmando em nossos corações. Ele criou tudo, gente. Ele sabe o que Ele faz. E Ele faz esplendidamente bem. Porque Ele é Deus de poder e força, mas de linda formosura, doce, cuidadoso, amoroso. Esse é o nosso Deus. João, sobe aqui, eu vou te mostrar o que está preparado. Um Deus glorioso. E é essa glória que cuida de você. Essa glória que você vai ter para todo sempre, porque tudo aqui é passageiro. João, tudo aí é passageiro, isso vai acabar. Deixa eu te mostrar o que é eterno, deixa eu mostrar o que é para sempre. Eu quero concluir, irmãos. E não quero nem me estender na minha conclusão, porque eu creio que a gente já compreendeu o que Deus está falando com a gente aqui. O Senhor, nessa noite, nos privilegiou com uma visão, um vislumbre do que há de vir. Não apenas do porvir, o que há de vir, mas algo que já existe desde antes da fundação do mundo, já está lá daquele jeito que João viu. Aleluia. E que vivendo em tempos de tantas angústias e apreensões, a gente precisa lembrar que Deus tem uma porta e que a qualquer momento desse ela vai se abrir. E nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: sobe para cá. Vinde benditos de meu Pai, para o repouso, para o descanso. Glória a Deus. Por enquanto, vamos adorando, dando honras, dando graças, prostrados, rendidos diante daquele que já tem tudo preparado para nós. Eu quero te convidar a adorar o Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a levantar nesse momento. E até aí na sua casa, se você puder, levante-se. Em sinal de reverência e temor ao Senhor. E levante sua mão para o alto e adore ao Pai. Adore aquele que sabe o que você está passando. Adore aquele que sabe que está difícil. Está difícil. Que está angustiante, a nossa alma está pequenininha, sofrida, nosso coração apertado, mas Ele sabe. Então só vamos continuar adorando, 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 rendendo louvores, nos prostrando, glorificando ao Senhor, dando graças ao seu nome, nos rendendo diante do Senhor, entregando a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos.